bem? Vamos para o episódio do Rever Healthcast com Café ou Expresso. E hoje uma temática muito importante. Então, relembrando até o episódio da Grazi sobre obesidade, a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre a obesidade. E hoje, com um convidado muito especial, um grande amigo, nutricionista, Matheus Caetano. E aí, Matheus, tudo bem? Acho que até melhor nossa forma de falar, né? Com Café ou Expresso. São dois viciados em café aqui. Um golinho que a gente tem que, né? Brindar e beber. Se não brindar e beber café, são 10 anos sem beber café. Aí é loucura. Matheus, esse tema que você escolheu, mitos e verdades, pra gente discutir aqui hoje, né? E falar. E vai ser até uma continuidade do que eu conversei com a Grazi sobre os medicamentos, né? Para o tratamento da obesidade. O que é que tu tem a dizer sobre isso? Sobre esses mitos e verdades sobre a obesidade? O que é que hoje a população tem que saber? O que é que tem mudado com relação a chamar alguém de obeso ou não, diagnosticá-lo como obeso ou não? E se chamar de obeso é algo pejorativo ou não? O que é, né? Vamos lá, cara. Bom, cara, primeiramente fico feliz demais de estar participando desse projeto. Obrigado pelo convite. E falar de obesidade costuma ser um assunto delicado, porque não deveria ser, como não é delicado a gente falar sobre diabetes, como não é delicado a gente falar sobre hipertensão, não ser delicado no sentido de as pessoas entenderem aquilo como um certo estigma, né? Porque é uma condição, uma patologia, é uma doença e que, assim como essas outras doenças crônicas, a gente deveria ter essa mesma percepção. Então, quando a gente fala de obeso e tem muito um combate hoje em dia nas redes sociais sobre a questão da gordofobia, e combater a gordofobia não é simplesmente romantizar a obesidade, certo? A gente precisa, assim como combate a obesidade, a gente também precisa combater a gordofobia. Mas sem entrar nesse mérito, entender que a obesidade é uma doença tem pontos positivos e alguns sugerem que temos pontos negativos. Por exemplo, Fiquei curioso. Alguns sugerem que entender a obesidade como doença pode fazer com que a percepção do obeso, Do paciente obeso, né? Isso, do paciente obeso, a percepção dele de doença, ele diminua esse entendimento de responsabilidade. Mas por quê? Tu acha que a pessoa tendo um diagnóstico de doença de obesidade, ele vai ter menos responsabilidade sobre isso? O que pode acontecer? Ele pode entender que, como é uma condição inerente, ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Poxa, eu estou doente, então eu vou colocar a responsabilidade sobre os profissionais que me acompanham, sobre o medicamento, sobre o procedimento, cirúrgico ou não. Então isso pode acabar desvirtuando a atenção que ele tem que dar sobre a responsabilidade que ele tem que ter. Entendi. Certo? Isso é uma visão do diagnóstico. Uma visão das pessoas que não são a favor de diagnosticar a obesidade como doença, de estabelecer a obesidade como doença. Isso é falando bem de um estudo, né? Matheus, saiu recente isso, né? Isso, um estudo recém-publicado, né, numa revista muito conceituada, The Lancet, com vários profissionais de várias áreas da saúde, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, gastroenterologistas, cirurgiões, então assim, vários profissionais. Então assim, Matheus, explica até como esse estudo foi feito para o público, para a população entender, né? Que não foi assim, tirei do nada o estudo, né? Foi uma gama de profissionais, foram juntas, né? Exatamente como é que foi construído esse estudo? Foi muito bem desenhado esse estudo. A gente que gosta de pesquisa fica encantado com uma metodologia como aquela, né? Que a gente sabe que é difícil a gente aplicar um estudo tão grande assim, com profissionais de vários países, com pessoas de vários países, com opiniões diferentes de várias pessoas, e tanto de pessoas, de profissionais, de pesquisadores da própria revista, do público leigo, do público obeso, tiveram pontos de vista dos obesos, do próprio paciente, isso para a gente ter a perspectiva do doente, né? E a gente tem que começar a deixar de ter esse tabu de falar sobre essa doença, que é uma doença, né? Então, teve uma duração mais ou menos ali de 2 anos. Eles aplicaram questionários a esses integrantes da pesquisa para eles darem a opinião deles sobre determinados pontos. Por que deve considerar a obesidade como doença? O que a gente tem
hoje como critério para estabelecer a obesidade como doença, o IMC é válido ou não, tem repercussão em outros órgãos, sim ou não. E à medida que as pessoas iam votando, eles tinham um determinado grau de aceitação sobre aquela resposta. Então, para aceitar aquela resposta como válida, pelo menos 2/3 dos pesquisadores, dos integrantes da pesquisa, precisariam concordar com aquela opinião lá, certo? Então, digamos, a obesidade pode ter acometimento no sistema músculo-esquelético. Quem concorda com isso? Aí iam votando, quem não era de acordo tinha um espaço para justificar por que não era de acordo. Lembra, viu, gente? Não é só tá, eu concordo, não. Eu concordo por isso, por aquilo. Tem embasamento porque eu concordo e porque eu discordo, né? Exatamente. E aí, pelo menos 2/3 precisariam concordar, 66%, 67%. E o curioso é que muitos deles concordavam 100% com essas questões. Então, pode ter acometimento no sistema nervoso central, 100% concordava. Pode ter acometimento visual, 100% concordava. E a maioria dos votos eram pelo menos 90%. Ou seja, pelo menos 90% desses pesquisadores concordavam que a obesidade tinha sinais e sintomas muito bem estabelecidos, muito bem entendidos, que justificariam entender ela como uma doença. Assim como a gente entende doenças hepáticas, assim como a gente entende a própria diabetes, assim como a gente entende a própria hipertensão. E aí o que eu notei de mais interessante, que eu considerei a pedra angular desse estudo, é que eles queriam desprender a obesidade de outras condições. A gente entendia, tinha uma percepção de que sempre estaria atrelada a alguma dessas condições. O paciente ele é obeso porque ele é diabético. Então, se ele tiver atender aqueles critérios para diagnosticar a diabetes, eu consigo atender os critérios para diagnosticar a obesidade. E eles conseguiram deixar muito bem alinhado que isso são coisas independentes. Essas doenças, elas, apesar de estarem correlacionadas, elas são doenças por si só. Então, a diabetes é doença pelas questões dela, e eu posso ter um obeso diabético ou não. Sim. Eu posso ter um obeso hipertenso ou não. Obeso com esteatose ou não. Exatamente. Então, o ponto alto desse estudo era realmente desvincular a necessidade que a gente tinha de só chegar ao diagnóstico quando a gente tinha, por exemplo, uma síndrome metabólica, quando a gente tinha diagnóstico para outras condições. E para que isso acontecesse, eles precisariam passar por todos esses critérios e estabelecer os critérios, entendendo toda a etiologia da doença, toda a fisiopatologia da doença, detalhar tudo isso para a gente poder chegar, entrar num consenso e fechar o diagnóstico da obesidade. Por isso que ficou tão em alta, né, nas redes sociais esse artigo, essa publicação, porque a gente saiu daquela visão rasa de que a gente tem a obesidade quando a gente tem um IMC acima de 30. Então, trazendo agora para a nossa temática, mito e verdade, né? Como é que isso pode nos dizer o que é mito, o que é verdade da obesidade, né? E em que contexto? Mito. Eu só tenho a doença quando eu tiver ela associada a alguma outra condição. Não. Uma verdade, ela é doença por si só. Ela pode ter repercussões nos mais diversos órgãos por si só. Pelo simples acúmulo entre aspas, pelo simples acúmulo de gordura. Só o fato de você ter um excesso de adiposidade, isso já é suficiente para a gente ter, né, os sinais e sintomas e as complicações da própria obesidade. Mito, eu preciso ter um tecido adiposo disfuncional para que eu tenha obesidade. O que é um tecido adiposo disfuncional para a galera aí? Então, vamos tentar explicar isso para o pessoal, que para a gente é fácil isso, mas para o leigo não. Fica claro na nossa mente, né? Cara, assim como as inúmeras células, o tecido adiposo ele tem um funcionamento normal, uma função. O tecido adiposo, gente, para essa é a gordura do corpo, gordura corporal. Então, assim, ele tem um funcionamento normal.
estoque de energia, produção de hormônios, então ele Fator antitérmico, né, Isso. anti-impacto, tem as suas tem funções. as suas funções. Hormonal também, tudo. Né? Só que no caso do obeso, a gente entendia que esse tecido adiposo ele precisaria perder a função normal, ou seja, estar disfuncional. E ganhar a função anormal. Isso, exato. Ele tem uma função anormal do tecido adiposo normal. Que seria gerar o quê? Inflamação. Seria inflamação, né? À medida que o obeso ele vai acumulando gordura, ele vai aumentando gordura, esse tecido adiposo ele vai se tornando mais inflamatório, certo? Porque eu tenho processos de isquemia acontecendo, ou seja, eu tenho uma restrição no fornecimento de sangue pelos vasos, tanto no tecido adiposo como nos outros órgãos. Eu tenho um estresse oxidativo aumentado, eu tenho uma produção de substâncias inflamatórias, mediadores inflamatórios aumentado nesse tecido adiposo. Só que Mediadores de fome e saciedade alterados aí também, eu inclusive. tenho uma alteração na produção de hormônios, na comunicação com o sistema nervoso central que regula fome, apetite, saciedade. Então isso é o que significa ser um tecido adiposo disfuncional, certo? Só que ele não precisa estar presente para a gente dizer que o indivíduo está com Obeso. obesidade. Ele pode ter um tecido totalmente funcional, Exato. fazendo aquele ser obeso e está doente. Exato. Por exemplo, eu preciso... Porque tem que eu sou um obeso saudável. Não Não existe. existe. Não existe. Não, meus exames são todos, eu sou só saudável. Não é assim, é brincadeira. Não é. Exatamente. Aí, esse estudo, ele traz isso muito bem claro. Por quê? Consegue dar limites para isso, né? Delimitar aquele abre aspas fechados, que às vezes vinha, né? A gente é nutricionista, tá, gente? Então, vinha às vezes um abre aspas fechado no diagnóstico médico. Não, eu sou obeso, saudável, meu exame de sangue tá tudo ok, não tem problema nenhum, não. Eu tô acima do peso, não sou Aí doente, tá lá, não. Aí tá lá o paciente, ronca a noite inteira, Não consegue amarrar um cadastro, ou seja, mobilidade reduzida, não consegue subir uma escada sem estar ofegante. ofegante. Então, não necessariamente eu preciso ter um tecido adiposo disfuncional. Precisa ter uma doença, um exame de sangue alterado, né? Exatamente. Eu posso ter a obesidade enquanto doença pelo simples, e aí entre aspas de novo, pelo simples fato de ter um acúmulo de gordura no corpo. Exacerbado. Exato. Pode ser que o tecido adiposo essa disfunção esteja presente ou não, pode ser, mas isso não é fator determinante para eu chegar ao diagnóstico da obesidade. Então, é realmente o acúmulo de gordura. E aí a gente volta para uma questão que é como que identificar esse acúmulo de gordura? Exatamente. Como é que antigamente, né? Foi até você estava conversando com a Graça, né? Antigamente ficou na mão do paciente, do leigo, dizer se ele é obeso ou não, que ele fazia o IMC, sou obeso, não sou, ele se autodiagnosticava, que isso é sério, Demais. né? E com o novo parâmetro, ele vai tirar isso da mão do leigo Isso. e vai trazer para a mão de quem realmente deve fazer, que é o profissional de saúde. Está capacitado. Exatamente. Quem vai fazer a composição corporal dele? Quem vai fazer isso aqui? Quem vai ter os dados aqui? E até como é que eu vou passar para o paciente esse resultado? Aí, tu é obeso. Isso. Porque as pessoas falam assim... E uma coisa que eu tava até... Você falou aqui, né? E a Graça também falou que foi interessante. Que a obesidade é um negócio meio que melindroso, né? Dark side, né? Porque assim, eu dou um exemplo da Graça assim... Valdo, muito, muito simples. Você vai, o paciente está hipertenso, vai no cardiologista, recebe medicamento para hipertensão, chega em casa e fala para a mulher, eu sou hipertenso, eu tomo medicamento todo dia, ninguém fala nada. Eu sou diabético, tomo meu medicamento aqui todo dia. Fala, sou obeso, recebi aqui uma prescrição de Igov. O quê? Deus, Você vai tomar? Você é um sem vergonha, como é que você consegue perder peso? Olha, vou ligar para sua mãe, viu? Vou ligar para o seu amigo, vou ligar lá para o seu nutricionista, ó. Ele tá tomando, viu? Ele tá tomando, não sei o quê. Cria-se um negócio assim, rapaz, dark side mesmo isso aqui, eu vou tomar isso aqui. Caralho, mano, né? É mais ou menos, a brincadeira vai meio por isso aí. Infelizmente, aí aqui entra o estigma, né, da obesidade. Mas vai ser legal tirar isso da mão do leigo. Você quer saber se é obeso? Vai procurar profissional. Isso. Vai tirar da mão dessa galerinha que não sabe nada e vai voltar para a mão de quem sabe. E aí começa a dar realmente importância e cuidado a dar esse diagnóstico. Por isso que eu sou muito mais a favor de... Porque a gente estava conversando que tem pensamentos contrários a diagnosticar, a estabelecer a obesidade como doença, né?
mas eu sou a favor, porque a gente sabe que é uma condição que mata, né, que as pessoas adoecem, que diminui a qualidade de vida das pessoas, só que não como estava sendo feito. Não, eu estava vendo aqui a Grazi no podcast passado. Cara, dados epidemiológicos do Brasil até 2060, próximo 2044 a 2060, a gente vai ter 61% da população obesa. Projeções futuras. E um terço das crianças obesas já. Um terço. E em outro podcast com o Daniel, a gente estava vendo que em 2060, talvez o câncer vai ser a doença que mais mate. E se a gente pegar a obesidade, dos comorbidades, que seria gerar um diabetes, hipertensão e um tipo de cânceres, tu imagina, 60% da população brasileira com obesidade, e em 2060, talvez câncer seja a doença que mais mate. Vai papocar. Porque tem relação as duas doenças. E talvez até com esse novo diagnóstico, a gente ache mais pessoas obesas. Isso. Então a projeção do futuro talvez seja em 2060, 2044, seja mais próximo. É porque a gente começa a entender melhor como que a gente chega a esse diagnóstico, né? A gente sai do IMC, da dependência do IMC, que muitas pessoas já entendem, porque a gente também é um pouco ocupado nisso, os profissionais. A gente sempre disse que o IMC não sabe de nada. IMC, tua referência IMC, não, esquece. Só que essa publicação, ela não descarta o IMC. Deixa isso bem claro, né? Exato. Não é que o IMC deixou de ter sua importância. Ela defende que o IMC tem sua importância associada a outros parâmetros antropométricos. Só uma pedaço. Gente, IMC é um índice de massa corpórea. É o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Pra gente achar esse valor. Bem simples, assim... Por isso que todo mundo faz. Exato. Tem calculadores na internet para fazer isso. Então, assim, é uma abordagem assim, populacional que já tem décadas, né? Então, eles não excluem a importância, não excluem o IMC desse parâmetro, desse critério. Eles só querem acrescentar novos parâmetros antropométricos, ou seja, de composição corporal, para que ele fique mais sensível. Então, uma possibilidade, incluir a circunferência do abdômen ao IMC, incluir um outro índice, né? o índice cintura-quadril, cintura-estatura, porque a gente tem pontos de corte, né? A gente consegue estabelecer o que é alto, o que é normal, o que não é. E aí, quando a gente soma o IMC, a gente tem uma medida... Tem um parâmetro a mais. Isso. E aí tem umas questões, aí vamos parar aqui. Só cintura, ou só cintura e quadril, ou só cintura e estatura, né? Você pode escolher, né? Isso, Na prática clínica, escolheria qual, Matheus? Eu escolheria perímetro da cintura. Perímetro da cintura somado ao IMC. Eu escolheria cintura e estatura. Sim, é uma possibilidade também, muito bom. Mais até do que cintura do quadril, né? A gente... Que é tão disseminado para a Organização Mundial de Saúde. Tem até um termo interessante que eles falam que é cintura hipertrigliceridêmica, quase que não sai. Que é você pegar o perímetro da cintura alto somado a algum parâmetro bioquímico que são os níveis de triglicerídeos. Então, quando você tem um perímetro da cintura aumentado com um exame bioquímico desse, também alterado, tu tem uma medida mais sensível. Aumenta a sensibilidade. Exato, aumenta a sensibilidade. Então, assim, o IMC com outro parâmetro. Isso. E aí eles até sugerem também, cara, a utilização de medidas diretas. Talvez se torne mais sensível ainda quando eu faço a avaliação, por exemplo, da gordura corporal, pelo percentual de gordura. Ótimo. Aí começa uma seara grande, né? Aí a gente poderia aprofundar bastante esse assunto aí, né? Porque... Mas o bom é que no artigo, né, Matheus, acho que ele fala de um dos métodos do DEXA, utilizar logo o padrão ouro. Isso. Pra gente acabar com esse negócio, qual é o... É uma das formas que eles sugerem de medida de gordura direta no corpo é com o DEXA. É fazer a avaliação da composição corporal com o DEXA. Que é o padrão ouro, né? Padrão ouro, exatamente. E o que mais? Aí vamos pegar essa composição, né, gente, o Matheus, porque assim, os pacientes falam muito, meu percentual de gordura é X, meu percentual de gordura é Y. Eu não sou obeso, meu percentual de gordura é baixo, né? Já tem essas
Eu acho que o nutricionista, de forma geral, já trabalhava, querendo ou não, com alguns parâmetros desses, né? Ele nunca se prendeu só ao IMC, até eu acho que pela formação nossa nutrição em composição corporal, né? A gente acaba vendo mais isso que os outros profissionais, então acaba, querendo ou não, correlacionando outros pontos, né? E muitos que depois que se formam vão aprofundar isso, né? Em antropometria e tudo mais, então acaba ficando mais criterioso utilizar isso, né? Falando desses métodos de percentual de gordura, que aí isso vai variar muito, né? Que vai ter médicos que subestimam, superestimam, frente ao DEXA, que seria o padrão ouro. Como é que a gente poderia ter mais cuidado com isso aí na prática? E você que é um antropometrista também, né? Ministra curso nessa área também, como é que tu poderia falar um pouco disso aí, Matheus? Cara, eu gosto, é uma área que a gente é apaixonado, né? Se a gente for falar aí de composição corporal, tem um shape aí que é, né, uma revolução. Falando de uma das formas de chegar nessa composição corporal, que é o método da antropometria, das dobras cutâneas, a gente, inclusive nós profissionais, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as formas de avaliar a composição corporal. A composição corporal não é simplesmente eu pegar o paciente do jeito que ele está lá e colocar adipômetro, colocar ultrassom. Não, eu preciso garantir que a minha avaliação está sendo justa. Tanto para eu comparar a minha avaliação com a minha avaliação suscetiva, né? Intra, né? Comparação. Isso, uma avaliação intra-avaliador. Como também, cara, para eu minimizar erros. Porque, pensa comigo, vamos tentar deixar um assunto que costuma ser um pouco complicado, porque envolve física, envolve outras áreas, mas vamos tentar deixar um pouco mais claro para o paciente, para o público leigo entender. Digamos que eu desenvolvi uma equação para chegar no percentual de gordura. A gente sabe que o percentual de gordura não é simplesmente eu medir as dobras e eu tenho um percentual, porque aquilo ali não é medido em percentual, aquilo é uma dobra, é um valor em milímetros. Exato. Aí eu pego aquele valor em milímetros e aí aplico numa equação para estimar isso, para chegar num percentual estimado. Então eu medi com um adipômetro X, que tem uma pressão, que exerce uma pressão tal, certo? Na dobra cutânea. E o artigo que desenvolveu a equação que eu vou utilizar usou o compasso Y, que tem uma pressão menor na dobra cutânea. Então, quando eu coloco o adipômetro lá, que eu pressiono a dobra cutânea, ele exerce uma certa pressão. E o que foi utilizado para desenvolver exerce uma pressão diferente, exerce uma pressão menor. Quando eu aplico o compasso que tem uma pressão maior, ele vai fazer o quê? Vai subestimar essa dobra cutânea. Porque o que foi desenvolvido tem uma pressão menor. Então ele aperta menos a dobra. Consequentemente, ele vai ter um resultado maior. Aí eu uso o adipômetro que tem uma pressão maior. Encontrei um valor menor. Coloco na equação, gera um percentual de gordura menor. O percentual de gordura do fulano foi menor do que o do ciclano que usou, que o paciente nem sabe a diferença disso. Ele só quer mesmo um percentual de gordura menor. O que soe melhor aos ouvidos dele. É muito mais interessante a gente ter um valor de 10% do que um valor de 20%. Isso é a problemática. Pois é. Só, cara, que essa diferença, esses erros, essa falta de cuidado que a gente costuma ter, a gente vê profissionais fazendo isso e o paciente não tem a obrigação de saber disso. Nem precisa saber, não é obrigação dele. Ele não tem necessidade de saber realmente. Isso pode gerar um erro absurdo de até 18%. Tem dados aí na literatura que sugerem uma diferença de 18%. Então, imagina só, teu percentual de gordura 10%, certo? E aí eu fiz uma avaliação inadequada e encontrei um percentual de gordura 18% maior, ou seja, 28%. Ou menor que já deu percentual de gorduras negativo. Percentual de gordura negativo. Que loucura, percentual de gordura negativo. Vai entender isso aí. Mas tem sim. Tem. Não é mentira não. Então assim, poxa, de 10% para 28%, ou de 10% para menos 8%. Para menos 8%. Então isso vai gerar não só um resultado errado de percentual de gordura, mas aí se a gente for fazer um cálculo de taxa metabólica de repouso, ou seja, o quanto que o nosso corpo gasta lá
deitadinho o dia inteiro, né? Se não usar uma calorimetria, vai ter que ser por fórmula. Porque quem tem acesso à calorimetria, perfeito, mas quem não tem, que usa fórmula. Exatamente, vai estimar. Exatamente. É erro sobre erro. Erro sobre erro. Então, assim, são coisas que a gente precisa ter atenção e ter cuidado para que a gente consiga minimizar os nossos erros. Então, fazer uma antropometria adequada, usar os resultados, né, que a gente encontrou nessa antropometria para calcular a taxa metabólica de repouso de maneira adequada, tudo isso vai fazer diferença na hora da prescrição. Até no diagnóstico da obesidade, tu imagina, se tu subestima esses 18%, aí tu tira o cara da obesidade. Outro ponto. Ou tu inclui na obesidade ou tu tira da obesidade. Exatamente. Exato. Então, Matheus, eu não vou mais usar o IMC, não vou usar mais circunferência porque é uma medida muito insensível. Tudo bem, mas como que tu está fazendo o cálculo do percentual de gordura? Será se é confiável o jeito que tu está fazendo? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir deixar controlado, quanto mais controlar. Então, eu tenho ali o IMC de uma pessoa que deu 35. Dificilmente uma pessoa com IMC de 38, 40 vai ter esse IMC por causa de outros motivos que não seja a obesidade. Exatamente. Então, tem o IMC de... Mas, vamos lá, vamos colocar o IMC de 30. De 30, isso, né? Porque você pode ter um cara de IMC de 30 com muito músculo ou com muita gordura. Vamos colocar ele na margem inferior, né? Pronto, que é onde vai ter o maior erro aqui. Isso, 31 ou 32. Aí você faz lá o perímetro da cintura, a razão cintura e estatura, percentual de gordura alto. Quando todas essas variáveis apontam para uma obesidade, então a gente consegue chegar mais próximo de que ele tem um excesso de gordura no corpo. Exatamente. Não é por causa de outros fatores. Mas quando eu uso só uma variável, só o IMC como era antes... Ou só o percentual de gordura. Ou só o percentual de gordura. Que vai errar também. Exatamente. Então pode ser mais difícil de controlar e de a gente estabelecer, né, a chegar a um diagnóstico. E se a gente for pegar métodos de percentual de gordura, né, Matheus? Que a gente tem o padrão ouro, que é o DEXA, tá? Eu sei que vai ter gente que vai dizer que não é, isso aqui, mas acabou, isso não tem. Ninguém vai secar cadáver de ninguém, então é o DEXA. É o mais acessível, né? É o mais acessível em si. Acessível assim, né? Os caro. Os métodos de referência, ele é o mais acessível. É o mais acessível, né? É caro tudo, ninguém vai ficar fazendo DEXA em todo mundo, mas é o que a gente tem de padrão ouro a ele. Frente a ele, o que a gente tem para a gente ter mais assertividade, né? Na prática clínica, de custo-benefício, né? A tua opinião, o que seria mais interessante? Dobras cutâneas. Se for bem feito, tem que ser bem feito. Se for bem feito. Dobras cutâneas com adipômetro, com ultrassom. Adicionar perímetros bem controlados. O adipômetro, o ultrassom, sendo bem feito, né? Que realmente a ultrassom vai ver realmente as pessoas da gordura ali. Isso. Perímetros corrigidos pelas dobras cutâneas, que aí eu tenho alguns resultados, eu consigo chegar à massa muscular, né? E os índices, cintura estatura, perímetro da cintura, cintura quadril. Então quando eu tenho eu consigo controlar todas essas variáveis antropométricas, eu consigo deixar tudo bem alinhadinho ali, num dos critérios que são utilizados para chegar nesse diagnóstico. Isso a gente falando do humano, que a gente pode ter erros humanos. E se a gente não usar o humano? Se a gente não usar o humano? Se a gente usar a máquina para fazer isso, a inteligência artificial para fazer isso. Diminuir esses erros. Aí não tem outro. Aí a gente já está chegando nessa seara. Inteligência artificial. De usar a inteligência artificial e a gente tirar o erro humano dessa brincadeira. Fora que é inevitável, não tem como a gente nadar contra a maré. Você dizer que a inteligência artificial ela não é uma realidade é você tapar os olhos para uma coisa que... Porque o artigo nem citou inteligências artificiais, né? Não. The Lancet, ele só foi no DEXA, né? E botou outros como bipedans para tentar utilizar, ou seja, botando um humano sempre para fazer o trabalho. Isso. Mas ele já sabe que já tem inteligência artificial. Sim. Na jogada, para fazer isso pra gente. E cara, eu uso. Uma das ferramentas que eu uso de inteligência artificial é o próprio Shaped. Porque, entre vários motivos, um dos mais importantes é que não tem, isento de erro humano. Assim,
eu preciso ter o padrão direitinho. Tem que ter um padrão, tem uma metodologia para ser feito, né? Preciso fazer o Padrão das fotos. que a inteligência artificial me pede. E hoje ela já corrige, né? Ela fala tudo que está errado. Que já parte do erro humano da gente, o olho humano, né? Antes eram 4 fotos, agora são 2 fotos. Então isso já deixa um tanto quanto mais prático. E cara, o que eu mais estou gostando, sendo bem sincero para ti, é o acompanhamento mais próximo desses pacientes. Porque eu peço para eles ficarem me mandando, me atualizando semanalmente. E no lugar de eu ficar fazendo avaliação a cada 2 meses, para ver se está dando certo ou se não está, eu consigo fazer essa avaliação semanalmente. Ah, Matheus, tu espera ter diferenças significativas a cada semana? Não, não é isso. Mas eu consigo ver se ele está estagnado, se ele está evoluindo, eu consigo ter um contato mais próximo, ter um feedback mais frequente, entendeu? Ah, Matheus, eu não consegui me adaptar a isso aqui tá dando certo. Então eu consigo ter esse contato mais próximo com o paciente para ajudar realmente na adesão. Aí vem até do que com a Grazi, ela falou, né? Os 6 primeiros meses é onde o paciente mais se engaja para perder peso, né? Então usar uma ferramenta dessa até para aumentar o engajamento dele, aumentar o tempo E eu na obesidade para fazer a perda de peso seria interessante. Porque, cara, a tendência, a pessoa fala assim, eu parei de ter resultado porque meu metabolismo está mais lento. Não, não está. Não é isso. Não é isso. E aqui na clínica a gente faz a calorimetria dos pacientes, né? A gente vê que não baixa. Não é isso. A culpa que você deixou de ter resultado não é porque o metabolismo está mais lento, não. É uma só. É porque diminuiu a adesão. Está diminuindo o engajamento dele. Exato. Então, a gente precisa... Então, é um mito, né? Sabe, meu metabolismo está mais lento, por isso que eu deixei de perder peso. É um mito da obesidade isso. Totalmente. Não é uma verdade. Porque a diferença, cara, pode até ser estatisticamente significante, mas clinicamente, o metabolismo diminuiu 20 calorias no gasto de calorias. 100 calorias. 30 calorias. O paciente perdeu 30 quilos, que a gente sabe que é uma quantidade absurda de peso. De superfície corporal vai se reduzir, então o metabolismo basal vai reduzir, porque a área de superfície corporal vai reduzir, mas não é tanto assim. Vai diminuir 80 calorias. Não é nem uma maçã. Como uma banana que já bateu. Então, isso diminui a banana. Caloricamente falando, né? Caloricamente falando. Então, a culpa não é da perda de peso. E tem paciente que tem que reduzir, né? Que ele tá treinando, tá tendo outros estímulos ali de biogênese mitocondrial, de plasticidade muscular, etc. Que mantém o metabolismo dele. Que ele diminui a superfície corporal, mas tende a manter. Então, isso aí é mito. Mito. É um mito. E então a culpa realmente é porque a pessoa vai perdendo a motivação. Né? A motivação de continuar seguindo a dieta, de continuar fazendo o que tem que ser feito, vai diminuindo, ela começa a abrir exceções que acabam se tornando cada vez mais frequentes. Concessões, né? Concessões, isso. Então magro eu posso. Ou magro eu posso, né? A Beijinho 30 eu posso. Fulano tá dizendo que eu tô muito magro, fulano. Eu posso, a fulano tá dizendo que eu tô magro, eu posso. E o curioso, sabe o que é, cara? É que tem até um termo interessante no artigo que ele fala sobre massa adiposa desejada. O que é isso? Que ninguém deseja. O tecido adiposo deseja. Tá vendo? Essa tecido adiposo ele deseja ser adiposo. Eu brinco que ele deseja ele estar sacaneia ali. Você. Né? Ele quer te trollar. Entendeu? Toda vida que tu tenta atrofiar ele... Na linguagem da galera atual, né? Minhas filhas falam trollar, viu? Muito bem, viu? Precisa, né? Tá atualizado aí com os termos. Trollagem, ó. A gente todo garotão. Velho, né? Assim, velho é tu. De espírito, mas a gente tenta se atualizar. Poxa, o nosso rolê é diferente, porque tá em casa. Nosso rolê. Deitado, escutando uma música, sossegado. A música, hein? Jimi Hendrix. Não, senhor, qual é a música? Qual a música você gosta de escutar? A música, vamos lá, um Jorge Aragão. Olha aí, só mudando aqui o... Jorge Aragão é bom, né? O cara vai de trollagem pra Jorge Aragão. A nova geração sabe nem quem é Jorge Aragão. Né? Mas, rolê pra Jorge Aragão. O que mais? Ei, nem combina na mesma frase. Nem combina na mesma frase. Não faz nenhum, né? Tem nenhum negócio assim. Vou pra um rolê ali. Do Jorge Aragão. Que termina 9 da noite. Pra 9 vezes estar em casa dormindo. E tem que ter onde sentar. Tem um banquinho lá, porque né, a bateria social acaba cedo, a gente quer sentar logo.
É um iPhone viciado, um carregador. É, exatamente. Sim, voltando. Quando eu perco peso, o meu tecido adiposo, ele tenta voltar ao peso inicial. Ele passa por adaptações, então ele libera, no começo a gente falou sobre essa alteração no funcionamento do tecido adiposo. Tecido adiposo disfuncional, né? Isso. Então, ele acaba aumentando a liberação de hormônios e neurotransmissores que diminuem a saciedade. Ele acaba aumentando a liberação de hormônios e neurotransmissores que aumentam o apetite. O teu cérebro, ele começa a ativar mecanismos e vias que não estão ativadas quando eu estou no meu peso estável. Então eu aumento, por exemplo, sistemas de recompensa que estão muito mais relacionados com o consumo de alimentos palatáveis. Então eu tenho uma alteração, por exemplo, no funcionamento da dopamina, de regiões do cérebro que recebem esses neurotransmissores e eles, no lugar de ativarem saciedade, diminuírem o apetite, eles fazem o inverso, fazendo com que o quê? Com que eu tenha mais fome, com que aquela mesma quantidade de comida que antes me saciava não me sacie mais. Tudo isso tentando voltar ao peso inicial. Então ele tenta sim te trollar. Ele tenta te trollar fazendo com que tu coma mais, teu metabolismo diminua um pouco, né? Não é significativo, mas isso junto com outros fatores, eles vão fazer com que, eles vão colaborar com que tu reganhe peso, entendeu? Então, essa falta de resultado é por conta desses mecanismos que acontecem no meu corpo, que me fazem comer mais e controlar o ganho de peso ou formas que a gente consiga motivar o paciente mais frequentemente, como é o que eu estou fazendo com o Shaped, né? Me manda as fotos aí sempre. E aí a pessoa manda, mesmo que não tenha diferença, mas eu consigo ter um retorno do paciente sobre aquela semana. E ele também vai ter o retorno, porque tu vai enviar isso pra ele, né? Exatamente. E até lembrar, né, gente, né? Galera, não é o paciente que escolhe mudar a foto. O Matheus libera para ele fazer, né? Ele faz na hora que quer. Tá? É quando o profissional de saúde ele libera, ele autoriza, né? Ele dá um token para o paciente poder executar. Ele não faz na hora que quer, porque senão também estaria induzindo a transtorno alimentar, distorção de imagem corporal, etc. Perante a avaliação do profissional de saúde. Manda para mim e aí eu vejo o que eu faço com aquelas fotos. E é até legal falar, né, que já do teste artificial, um grupo do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio, fez um artigo que foi publicado na Nature, agora com o Shaper, né, tá com um mês e meio, eu acho, mostrando a... Incrível a publicação. Incrível, né, acho que foi quantas mil pessoas? Deu mais de 1000. Mais de 1000 pessoas, né, foi 2000 pessoas, não estou lembrando agora do N, foi um N muito grande, né, utilizando essa inteligência artificial, e comparou usou o padrão ouro, que foi o DEXA, né, e ela chegou a uma assertividade de 98% do DEXA, em qualquer faixa etária. Cara, isso é incrível, a gente não consegue fazer isso humano. E ele botou o humano fazendo, né, com dobras cutâneas, com ultrassom, com bipedâncias, e todos foram bem abaixo, era 80%, 70%, chegou até parando, chegar a 68%. Menos de 70%. Menos de 70%, eu imagino o humano errando 70% frente ao padrão ouro, que é o DEXA, e a bipedância, e a inteligência artificial, o Shaped, errando 2%. Cara, não tem como a gente... Não, é o futuro. E o interessante é o presente. O interessante é que a inteligência artificial, ela te dá esses padrões, se for saltar a cintura, cintura quadril, cintura estatura, te dá o percentual de gordura, te dá a adequação de massa magra e massa gorda, tudo com 2 fotos, né? Ele consegue fazer isso, né? E aí a gente Parece que ele estava predizendo o que o The Lancet ia fazer, né? Isso, The Lancet ia publicar, né? Exatamente. Então, somado a todas essas questões, né, de diminuir erro na hora de gerar um resultado, ainda tem essa questão comportamental, que é importante demais, que eu consigo ter uma proximidade maior com o paciente, né? E isso, cara, sei que dizer um relato de caso não é tão importante assim, mas dando a minha opinião sobre isso, eu estou tendo resultados muito, muito bacanas com essa ferramenta. Então, falando do que o The Lancet publicou, né? Se é mito ou verdade, você tentar de alguma forma engajar mais o paciente
Informá-lo de como ele está sendo a evolução da composição corporal dele, da perda de gordura, do ganho, do peso, da circunferência dele. No decorrer de um tratamento, é mito ou verdade que a gente vai poder tentar tratar melhor essa obesidade ou ter mais êxito ou não nesse tratamento da obesidade? Verdade. A gente consegue ter um controle melhor, uma adesão melhor, quando a gente tem mais dados. Eu brinco até que a gente como docente, né, professores, né, a gente faz muita metodologia ativa, né, com os alunos, né, faz ele participar da aula, né, a gente faz questionamento para vir o leve e trás, que antigamente era só vai, agora Só a gente jogar a informação. então como o Paulo Freire fez, a gente leve e traz, né, faz a metodologia ativa com os alunos. Eu acho que isso que você está colocando, né, da gente utilizar a inteligência artificial, é uma metodologia ativa, é incluir o paciente dentro do tratamento, é incluir ele saber o que está acontecendo com ele, né, é até tomar as decisões também junto com ele, né, não deixar só, antigamente, ó, você vai fazer a PDP, você chega aqui daqui a 2 meses, mas assim, a gente é nutricionista, ó, você tem, daqui a 2 meses que eu quero te ver, daqui a tantos meses que eu quero te ver, e o cara ficava na cega. E quantas vezes passa e fala assim, Matheus, eu tô me pesando, eu acho que tô perdendo, eu acho que tô perdendo massa muscular. Rapaz, pensa assim, pensa uma balança, pô, eu tô me pegando, Matheus, aqui. Olhando aqui, né? Matheus, eu me perdi aqui, eu acho que eu perdi massa muscular. Não tinha isso, né? Sim. Ainda às vezes vinha do próximo educação, eu falei, rapaz, a gente tá perdendo, rapaz, que diabo de olho biônico é esse que o cabra tem? O que a gente dizia, né? Só vamos saber. Aí ficava aquela loucura, desculpa, ficava aquela putaria, e eu dizia que perdi, outro ganhava, não sei o que, eu tô perdendo, tô ficando mais mole, tô ficando mais flácido, até chegar e dizer, cara, não perdeu nada mais. Aí ainda tinha paciente, né, que tava no processo de perder peso. Não, eu comecei a comer mais, porque eu tava comendo perder massa. Pô, tu tem que perder peso, não quer saber se é massa, tu tem que perder peso. Tem que tirar esse excesso de peso aí, porque teu sistema cardiovascular, ser menos sobrecarregado, vamos dizer assim, É né? interessante mesmo isso, cara, porque... Mas acontece, ainda acontece hoje. Acontece. Tu inclui ele na equação, né? Né? Então tu mostra... E é aquela teoria de que a gente conversou no começo, de que ele meio que entenderia que ele não tem compromisso, não tem participação. Ele passa a ter um compromisso absurdo. E ele começa, eu também utilizo essa mesma pegada, né, Matheus, de utilizar o acompanhamento, né, com o paciente com a inteligência artificial. E meio que eu jogo a responsabilidade no suspeito dele. E ó, cara, a gente conversou, você tá no endócrino, tá no psicólogo, tá comigo aqui, a gente tá sendo acompanhado aqui, todo mundo, mas é contigo a parada. Tem que também ter a tua responsabilidade. E aí, como tu falou, se semana a semana ele vai fazendo, a cada 15 dias ele vai fazendo, aí vai ver, rapaz, eu fiz merda naquele final de semana ali, E é engraçado que eles trazem já esse relato. Isso, exatamente. Não tem paciente quando ele não manda. Aí eu, Já sei. Não, e quando ele manda, ele manda, ele sabe que vai ter um resultado bom, né? Não, assim, quando ele manda, eu mando, né, a avaliação, né? Aí toda vez que eu mando a avaliação, eu mando com áudio. Ou elogiando ou esculhambando. Já sabe, é uma brincadeira minha com os meus pacientes, né? Dando diagnóstico. Mando elogiando ou esculhambando a avaliação. Mas é uma brincadeira minha com meus pacientes, né? Eles já sabem. E aí, quando é resultado bom, eu não falo nada, eu mando um legalzinho, ótimo, tô feliz. Quando é resultado ruim, aí já vem um áudio assim dele se explicando. De 3, 4 minutos assim, sabe? Aí, a explicação. Aí quando a mulher, não, Valdir, que eu tava naquele período, sabe? Eu comi mais doce. Não, Valdir, quando eu fiz essa avaliação, inclusive, Valdir, eu bebi no final de semana, sabe? Eu tô mais inchada, né? Eu acho que tem alteração. Eu falei, fica bebida, Valdir. Já sabe que tá errado, vai justificar o erro, né? Já tem isso, né? É pra você ver como é a responsabilidade, ele quer se sair da responsabilidade, né? E foi até que a gente conversou com a Grazi, por mais que tenha questões genéticas, tem outras questões, é multifatorial a obesidade, mas o paciente tem que ter responsabilidade sobre a doença. Eu tenho que cuidar dessa doença. Eu brinco que a genética ela é limitante, mas ela não é determinante. É como a Grazi falou, é o meio ambiente, né, que vai ter que decidir. Se ela se exercita bem ou não, se ela quer fazer uma alimentação melhor ou não. Se é dentro de casa, se ela vai querer seguir os padrões de casa ou vai querer tentar melhorar os padrões de casa. É muito fator. Então, a genética tem sua importância muito grande, mas ela não vai determinar se você vai ser obeso pelo resto da vida ou ao contrário. Tem aquele pessoal que come tudo que quer durante a vida inteira e não engorda. Tem um hábito ruim. Isso, até um certo momento. Porque uma hora ele vai pagar essa conta. Então, quando ele vai ficando mais velho... Vai sendo pior, porque o estilo de vida já está tão enraizado daquele jeito. Porque ele vai realmente, digamos, mudando esse padrão de genética dele para um padrão de genética mais obesogênico, por conta desses hábitos alimentares que ele tem, desse estilo de vida que ele tem. Né? Então,
é multifatorial, a genética tem sua importância, mas o estilo de vida sedentário, hábitos alimentares ruins, o estresse altíssimo, o sono péssimo, tudo isso aí é o que vai O determinar. álcool exacerbado, o tabagismo exacerbado, a Tudo presença isso, de tudo isso. Exatamente. Então, é de fato, cara, mudar o estilo de vida. Se tornar mais ativo, não só porque faz 1 horinha de musculação 3 vezes na semana, você pode se considerar, você tem licença ali para avacalhar na dieta. Nem treinando todo dia você tem essa licença poética, mas treinando 3 vezes na semana por 1 hora. Então, Você está fazendo o mínimo necessário para manter a sua saúde. e é tudo, se tornar mais ativo, usar mais escada, se movimentar mais, fazer atividade física, aeróbica, fazer treino resistido, controlar a alimentação, porque o pessoal até brinca assim, olha, 5 horas da manhã, magro desse jeito, correndo na beira-mar. Mas é por isso que ele é magro, por causa desse hábito. Se ele mudar esse hábito, se ele deixar de se preocupar em acordar cedo, dormir cedo, para ir fazer o treino dele na beira-mar, ele com certeza vai para o caminho que você está indo. Exatamente. Então, não é muito complicado, a equação não é muito difícil da gente entender, não. É por isso que ele é magro. Por isso que ele mantém um estilo de vida melhor. Exato. Eu venho passando, Valdir, tá acordando 4 e pouco da noite, já está na beira-mar para ir remar. Filha, é a vida. Fazer o quê? Eu faço o que eu gosto de remar, então é isso que eu vou fazer. E aí, Valdir, a gente indo para os critérios, né, não é só critério antropométrico, tem outros critérios. Vamos estabelecer esses critérios aqui para eles entenderem, né, o que é um obeso, o que é um obeso pré-clínico, o que seria, né, para poder tentar fechar o raciocínio. Porque eu preciso Quem já passou por Jorge Aragão, já passou por rolê, por trollar. Cara, a gente precisa incluir na equação os critérios antropométricos que a gente já conversou, certo? Tá, então peso e altura para fazer o MC e circunferência, seja do quadril, da cintura ou estatura. Algum outro critério antropométrico? Juntar os dois. Isso. IMC mais a cintura, ou mais cintura quadril, ou mais cintura estatura. Isso. Pronto, escolha o seu. Pronto. Faça o seu quiz aí. E aí a gente tem que, como toda doença... E um percentual de gordura aqui. Pode ser. O terceiro. Para ficar mais justo. Bem Isso feito. Isso é um braço dos critérios. Para ficar bem feito aqui. Pronto. Pronto. Vamos dizer que são 3 braços. É o critério antropométrico. Pois vamos lá. Critério antropométrico vai ser o peso, aí vai pegar peso sobre estatura ao quadrado, mais cintura e estatura, ou cintura e quadril, mais um percentual de gordura. Exato. Pronto, fechamos um braço. Um braço. Pronto. Vamos pro Segundo outro. braço. Sinais e sintomas. Toda doença ela tem que ter sinais e sintomas bem estabelecidos para a gente dizer que ela é doença por si só, certo? Então, diabetes eu tenho sinais e sintomas, hipertensão eu tenho, câncer eu tenho, então, por que a obesidade não teria? E aí eu tenho sinais e sintomas que eles trazem 18, vamos chamar de critério também, 18 critérios que eles chamam de critérios dos sinais e sintomas para o adulto. Então, o que acontece com o sistema nervoso central no obeso? Isso. O que acontece no trato respiratório superior? O que acontece no trato respiratório inferior? O que acontece metabolicamente? Hormônios, lipídios sanguíneos. O que acontece no sistema músculo-esquelético? Então, são 18. É um checklist que tem que fazer isso. Então, segundo braço. Segundo braço são esses sinais e sintomas, que aí tem histórico médico, tem exames mais aprofundados, vai fazer uma ultrassonografia, uma ressonância, para ver como que está esses sinais e sintomas, certo? E eu tenho um que a gente costuma deixar de lado. O terceiro braço. O terceiro braço. Então vamos lá, temos o primeiro braço pro médico, o segundo braço sinais e sintomas e o terceiro braço agora. São Vocês estão vendo, né? Negócio de só MC, vocês se autodiagnosticarem aí, profissional de saúde. São 18 sinais e sintomas para o adulto e 13 para crianças e adolescentes. E o terceiro são limitações em atividades básicas do dia a dia. Tomar banho, subir uma escada, amarrar um sapato. Coisas básicas que diminuem a qualidade de vida daquele indivíduo, que pessoas que não são obesas não sentem essa limitação. Então são esses 3 braços que foram trazidos por essa publicação para a gente parar todas as arestas ali, deixar tudo controladinho
para conseguir chegar ao diagnóstico de obesidade. Então, se a gente pensar assim, pulei, né? Vamos pensar assim. Rapaz, será que eu estou obeso? Não, como é que eu procuro um profissional de saúde? Pega o último braço, o terceiro braço, começa por ele. Você tem limitações no seu dia a dia? Você tem dificuldade de amarrar um sapato? Você tem dificuldade de subir uma escada? Você sobe a escada, tá morto no final do dia? Opa, tenho que me preocupar. Já acende uma luzinha ali. O segundo braço você vai fazer parcialmente. Faz o IMC. Tipo assim, o segundo braço é o antropométrico. Faz o IMC. Deu alterado para mais, acima de 30, rapaz, já tem essa limitação acima de 30. Vou procurar um profissional de saúde? Eu vou no nutricionista, vou no endocrinologista, são os dois principais ali, para depois ir encaminhando para os outros. E é curioso, cara, que tu consegue ter, assim, Mas assim, você não é obeso ainda, mas você tá vendo assim, poxa, eu tô levando para o caminho de obeso. Não sei se eu sou, como é que eu vou saber? Você vai para o profissional para determinar os dados antropométricos e fazer os sinais de sintomas contigo. Ah, cara, tu tá diagnosticado como obeso, realmente, é uma doença, vamos tratar isso aqui. Me dê sua mão, vamos caminhar junto aqui. Isso. E os próprios sinais e sintomas a gente consegue ver de maneira muito superficial, que, por exemplo, semana retrasada, recebi uma paciente e ela me relatou, né, Matheus, sinto dores nas articulações. Se a gente for olhar naqueles critérios, tem acometimento musculoesquelético. Sinto dores nas articulações, elas incham pra caramba, dores de cabeça frequentes. Musculoesquelético e articular, né? Isso. Sinto que é dor de cabeça, tá nos critérios do sistema nervoso central, certo? Ronco bastante. Então, aí vem trato respiratório. Trato respiratório superior. Então, tudo isso aí já vai também ajudando a gente a direcionar para, junto com os critérios antropométricos e as limitações do dia a dia, a gente consegue, né, ir alinhando bem direitinho para chegar nesse diagnóstico. Então, pelo menos para o paciente, né, para o leigo. Rapaz, não consigo mais amarrar o sapato, subir a escada, estou morto. Para pegar meu corpo no chão, eu tenho dificuldade. Para sentar e levantar, eu tenho uma dificuldade, assim, eu tenho que me apoiar em tudo. E fazer meu IMC estar alto, rapaz, eu tenho que procurar uma profissional de saúde. Exato. Aí aqui deixa com a gente começa a ver se tu é ou não. Aí começa o tratamento, né? Como você falou, dá a mão que a gente vai caminhar junto, né? Porque sozinho é bem complicado. Porque, como eu falei, o tecido adiposo ele não admite que você queira tirar ele dali. Ele já se instalou, né? Uso escapião, já é dele. Aí eu estou aqui, daqui ninguém me tira. E é exatamente isso, cara. Ele não quer sair. Ele não aceita o peso, o corpo ele não admite, porque é uma coisa evolutiva, né, Val? Então, assim, nos primórdios ali da humanidade, era ao contrário. A gente era extremamente ativo, a gente tinha um estilo de vida que a gente se movimentava muito, acesso a alimentos era muito restrito, era muito escasso, então você precisava caçar, você precisava fazer técnicas de plantar e colher para você ter alimento. Então, o nosso corpo ele é adaptado, ele é confortável com o ganho de peso. Não, mas vamos ali evolutiva mais recente. Tem estudo mostrando que realmente se pegar a população mais ativa do mundo, frente aos que não são, esses que são mais ativos aqui, tem um grupo populacional, quem é o... Aquele povo Hadza. Pronto. Eles são os mais ativos do mundo, os que mais se movimentam, fazem mais coisas, e eles têm obeso. E eles fazem isso, eles fazem pesca, e caçam, e plantam. Coisa que a gente não faz. Não faz, você tá aqui, você tá ali no ar-condicionado. Fazendo aqui o nosso Healthcast. O dia inteiro aqui. E tem a mesma proporção de obesidade, ou seja, o corpo se adapta a isso. Exato. O tecido adiposo ele quer ficar ali. Porque é engraçado que quando vão estudar esse povo, eles encontram que o gasto energético diário deles é muito parecido com o da população ocidental. Ou seja, o corpo se adapta para gastar menos calorias, para poupar energia. Energia para a gente é caloria. Então o nosso corpo ele quer poupar. Não é inteligente para o corpo ser um gastador, entendeu? Ter um metabolismo. Não vamos longe, vamos para a nossa área esportiva. O atleta de elite, se você fazer a taxa total basal dele, ele é poupador. Ele gasta menos, porque ele tem um gasto absurdo já com os exercícios. Então o corpo ele tende a gastar menos mesmo. Ele tende a poupar. Nosso corpo... Ele vai ser para a economia. Pela palavra, nosso corpo não é burro. Ele é extremamente inteligente. Até porque se ele gastar muito, o tempo de vida útil dele cai. Exato. Ele vai ter que economizar sempre. Então, perder estoque de energia para o obeso não é inteligente. Né? Para o metabolismo dele não é inteligente. Então ele não vai querer nunca
diminuir diminuir o estoque de energia, que é quem precisa de pouso. E até tem um estudo do Kevin Hall, né, que ele mostra que quando você vai perdendo peso, o corpo ele entra num modo que ele brinca, né, low battery, né, do próprio celular. Ele economiza energia, exatamente para o cara não perder peso. Aí então ele economiza baixando a taxa metabólica basal do ser humano, ele aumenta a sensação de fome do cara, foi até que eu estava conversando com a Grazi, a cada quilo de peso perdido, a sensação de fome aumenta 95 quilocalorias. Então tu imagina, tu perdeu 20 quilos, é quase 2.000 a mais sensação de fome, o modo low battery está ativado aqui no teu corpo, o cara estagna tu para ganhar peso mesmo de novo. Favorecendo o reganho de peso. Se o cara tiver o estilo de vida mudado realmente ali, bem consolidado, é rápido ele ganha. E a gente vê isso, por exemplo, que você estava falando na área da nutrição esportiva. O cara vai lá, vai fazer sabe que vai sair da dieta, faz um treino absurdo para poder ter um incremento ali no gasto calórico de 1.000 calorias, só que o corpo é tão inteligente que ele, em algum outro momento, ele vai conseguir poupar aquilo ali. Então, aquele aumento no gasto calórico de 1.000 calorias, quando a gente vai para o final do dia, não tem 1.000 calorias a mais de gasto. Exatamente. Não é matemático, né? Que as pessoas acham que é matemática. Aí quebra quem trabalha, é matemática. Não é. Não, é biologia. É biologia. É não matemática a brincadeira aqui. Inicia com matemática, mas depois quebra. Porque a gente é muito amarrado na ideia de déficit calórico, déficit... Tem que existir, é a base, é a base. Não estou dizendo que isso mas não é sentido. tão matemático assim. É sempre aquele mesmo, naquela mesma situação, aquela mesma roda. O corpo vai mudando. Exato. Porque é importante saber sempre o gasto. Tem que saber o gasto. E se a gente tiver uma ferramenta, eu sei que não é todo mundo que tem obra, aí vai ter sinais e sintomas pra gente ir analisando. Isso. Mas se você tiver uma calorimetria, quem encaminhar para fazer, algum centro para fazer, é bom do paciente. Nem que seja, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas ter isso do seu paciente. Né? Envia para alguém que faça, manda, traz o resultado para ti e vai analisando. Então é um diferencial. Porque acompanhar, para acompanhamento, né? Cara, quanto mais ferramenta você tiver para trabalhar essa condição... A nutrição está evoluindo, as áreas estão evoluindo, então está vindo cada vez mais ferramentas exatamente para a gente tentar entender melhor a fisiologia ali. Porque não é simplesmente... Não é estática. Calcular calcular o gasto energético basal, multiplicar por 1,3 para indivíduos de atividade leve, chegar no gasto calórico total, faz um déficit de 500 calorias. Então, pronto, tá perfeito. Se fosse assim, é normal. Não tinha ninguém obeso, né? Todo mundo que está acima do peso quer perder peso, né? Então existem outras variáveis que a gente precisa estar ciente que elas estão presentes e que não é simplesmente fazer mais cardio no dia que vai fazer com que teu paciente tenha o resultado que tu espera que ele tenha. Tem que lembrar que vai ter pessoas assim, mas como é que funciona? Existe uma pequena porção da população, parcela da população que sim, ela é mais estável. Então com aquilo ela funciona, mas a grande parcela não é. E vai variar muito. Comigo funciona... E vai funcionar para todo mundo. Está na base da pirâmide de evidências. Deu certo comigo. Não é por aí. A gente sabe que é muito mais complexo do que dar certo para um, vai dar certo para todo mundo. Pensar assim, cara, é muito superficial e é minimizar muito uma coisa que é grande, que é entender a doença, a obesidade, e é minimizar mais ainda a tua atuação. Achar que teu trabalho se resume a fazer déficit calórico. E morrer para recuperar. Então, é o que faz isso, faz a prescrição lá, manda para ele que vai dar certo. A gente já tem mais de 10 anos aí de atuação, a gente sabe que não é... A gente não vai falar esses por isso que eu botei só mais de 10. Quanto que é, deixa pra lá. Não precisa dizer, né? Mas é isso, cara. A obesidade é uma condição altamente heterogênea, que é doença por si só, não precisa estar atrelada a nenhuma outra condição crônica, pode ser que exista e pode ser que não exista. O tratamento é outro assunto delicado, porque qual que vai ser o tratamento? Depende, é uma avaliação individualizada, então eu preciso saber se para aquele paciente vai ser uma mudança nutricional, se vai ser uma mudança comportamental, se vai ser uma mudança se vai precisar de uma intervenção cirúrgica, de um fármaco. É exatamente o que está com a Grazi, porque existem perfis de pacientes, perfil hiperfástico, perfil que gosta de crave, né, de ficar beliscando. Existe perfil, até de medicamento existe perfil. Então não é só medicamento X eu vou usar, não, existe perfil. Perfil para tudo, então não é só uma galera fala, não, já comprei a canetinha, viu, já vou fazer a dieta aqui nós dois
E eu vou treinar ali, viu? E vai dar certo. E a gente vê que tem pessoas que usam a caneta e não conseguem. E não sente nada. Isso. Exatamente, é o que eu estava dizendo. São os não responsivos, no responses. Isso. Ah, não sinto enjoo, não muda em nada o meu apetite. Continuo comendo do mesmo jeito. É porque o seu problema não é esse, filhote. Exatamente. Pois é. Então, para a gente ter ideia da dimensão que é a coisa. Porque o tratamento ele é indivíduo dependente. Ou seja, depende da pessoa, do Que está sentado na sua frente ali. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade, né? De avaliar de maneira aprofundada. Lembrando, tá, gente? Sensibilidade, quando o Matheus fala, a gente tem que ter essa experiência clínica que a gente tem de anos de atendimento. Não é assim, eu senti que você precisa disso. Você tá aqui, suas energias positivas. Não é isso não, tá, galera? É prática clinicamente. Tanto ver isso diariamente, a gente tem o feeling, a sensibilidade. Cara, esse cara aqui tá assim, assim, assim. É o raciocínio rápido que a gente fala clínico, né? Peguei os anamnese, não, esse aqui é paciente assim, assim, assado, eu preciso ajustar isso aqui nele, tá? Isso é a acessibilidade que ele fala, tá? Não é a acessibilidade de, rapaz, tá com mais cargas negativas aqui, vai ser isso aqui, tá? Não é isso, tá? A energia não tá batendo com a minha. Não tá batendo com a minha, então é isso não. Não é isso, tá, galera? É realmente prática clínica, é experiência clínica que tá falando aqui. Faz toda a diferença, porque a gente vai ficando mais treinado, né? É exatamente isso, então que fazer isso diariamente, você se torna treinado, o olho treinado para aquilo, a escuta treinada para aquilo, você começa a ficar realmente mais rápido, né, na tomada de decisão para aquilo. Não tem. E isso faz a diferença porque não existe quanto de peso que tem que perder. O fulano tem tanto de peso acima do normal e precisa perder. Não tem. Você precisa ter essa sensibilidade também. O tratamento mais adequado para ele é esse, porque a gente até tenta controlar todas as variáveis, mas tem muito dessa sensibilidade. Você entender o paciente que está na sua frente e estabelecer. Eu acho que o tratamento ideal para ele é esse. A gente vai fazer um trabalho com esses profissionais e a quantidade de peso que você vai ter que perder é essa. Quando chegar aqui a gente vai fazer. Então é criar os steps, né? As etapas, né? Todos os passinhos, todo passo a passo, para ficar uma coisa alcançável para o paciente, né? Então, eu acho que essas sequências aqui que a gente tá tendo os episódios, né, do Healthcast, tá sendo um grande valia, né, para os pacientes, para a população, para a gente tentar informar. E hoje, com mitos e verdades sobre obesidade, meu amigo aqui, Matheus, sabe? Foi de grande valia. Cara, muito obrigado, tá, por esse momento aqui, obrigado por ter falado aqui, ter exposto todo o seu conhecimento, para poder a gente tentar cada vez mais disseminar isso para a população, viu? Tamo junto, conte comigo sempre, foi incrível. Já que a gente tem, né, a gente vive coisas nas redes sociais que não agregam em nada, a gente usar dessa ferramenta para poder levar coisas positivas para a população, né? Usar todas as redes sociais para ajudar de alguma forma a população, que a gente vê tanto desserviço pelas redes sociais e a gente de alguma forma poder bater de frente contra. Eu digo que a gente não quer bater de frente com ninguém, não. Acho que a gente faz o nosso trabalho aqui. Um caminho diferente né, das pessoas que falam tanta bobagem na internet e ajudar essas pessoas de alguma forma, porque, novamente, diminuir o estigma que tem nessa condição, né, na obesidade, e ajudar esses pacientes de alguma forma, com certeza é de grande valia para a gente. Eu digo que até a gente está falando algo bíblico, né? Deus dá o livre-arbítrio, né? Para você escolher. Está dando o livre-arbítrio para você escolher. Você quer escolher que informação? A boa ou a ruim? Aí fica com você, o paciente. Exatamente. Não existe só tinha informação ruim, você está começando a ter informação boa. Escolhe. O livre-arbítrio é seu. Tem acesso às duas. Aí você escolhe que caminho você quer andar, porque realmente a escolha de se quer ser tratado ou não é do paciente. Né? Não é nossa. Então, você tem o livre-arbítrio. Escolhe. Né? E Matheus, em nome, né, do Healthcast, né, do Café Alma Expresso, em nome dos nossos patrocinadores, né, da Leva, da Empório da Tapioca, do Estudo Ver Health, tá? Eu tenho aqui um presentinho para você. Todos eles Eu aqui. amo presente. Quem não ama, né? Então, em nome de todos que estão nos apoiando, né, cara, nessa iniciativa de tentar trazer, né, o Healthcast para poder realmente disseminar informação positiva. Então, em nome de todos os patrocinadores, tá? Nosso presente para você por ter disponibilizado seu tempo aqui com a gente, tá? Obrigado, patrocinadores. Cara, obrigadão, viu? Valeu. Muito mais. Obrigado.